Verdade, casa cheia. Pois é. Bom, 3 e Aí, 5. Acho que a gente pode começar, né? A casa tá cheia. podemos, Larissa. Bom, então boa tarde a todos, todas, todes. Bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Eu sou a Larissa, como o Thiago bem me chamou. Sou estudante da licenciatura em Física da UFRJ Nilópolis. E a convite do campus, né, nós trouxemos a Cecília para falar para a gente sobre física nuclear e suas aplicações. Eu vou passar a palavra para o Tiago para ele se apresentar para a gente, falar um pouquinho com a gente e deixar a Cecília se apresentar aqui para nós e falar. Obrigado, Larissa. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer a vocês pelo convite também de estar aqui hoje junto com vocês. Já vou falar com a Cecília. Cecília tem uma gratidão eterna por você dividir esse momento com a gente, que é muito importante. Mas primeiro eu queria agradecer ao nosso curso de licenciatura em Física do campus, e eles estão sempre investindo em diversas frentes, né? Inclusive em trazer pesquisadores e de diversas áreas também. Eu fico muito orgulhoso, Larissa, de ter você como nossa aluna e mediadora aqui dessa nossa conversa. Isso é muito importante para a gente e para vocês também. Queria agradecer ao Carlos, que entrou em contato comigo sobre a possibilidade da vinda da Cecília. E os nossos professores aqui, a gente tem alguns professores da física, né? O Alexandre Lopes, o Arthur, o Carlos. Perdão se eu esqueci alguém aí. A Luciene também. Tudo bem, Luciene, Nádia. E não sei se pulei alguém. E os alunos que estão aqui assistindo com a gente. Bem, esses momentos, depois que a gente começou essa pandemia e tivemos essas atividades remotas, eu considero que são momentos muito importantes, onde muitas trocas aumentaram, né? A Cecília está longe da gente, né? Talvez para trazer a Cecília e ir até lá poderia ser um pouquinho mais complicado no passado, por questões de verbas e tudo mais. E agora a gente pode fazer os nossos encontros remotos, né? Cada um em suas casas. Não é o ideal que a gente queria, porque a gente está num período que a gente está perdendo muitas vidas, um período de distanciamento social que leva a gente a várias consequências, né, em todas as esferas da nossa vida. Mas um dos pontos importantes, que essa troca, ela passou a ser possibilitada de forma mais fácil. Então, dou os parabéns aí ao curso por ter trazido a Cecília, né? Cecília, muito obrigado. Eu vou poder ficar, se quiser, poder ficar uns 20 minutos aqui com vocês, 5h30 tem uma reunião, mas dá para ficar uns 20 minutos. Para vocês, a Cecília ela vai falar mais sobre a história dela, mas ela cursa Física dos Materiais lá na Universidade de Pernambuco, né? Ela trabalha também na divulgação científica, nas visitações, faz pesquisas com dosimetria de radiação no Museu de Ciências Nucleares, né? E também participa do projeto Minas do Rádio da Rural, coordenado pela professora Viviane. Eu vou deixar ela dar todos esses detalhes. Te agradeço muito, Cecília, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. E sempre que você quiser, a gente está aqui à disposição, tá bom? Eu agradeço bastante. Boa tarde, pessoal. Bom com vocês. Espero que vocês estejam bem, de verdade, mesmo com tanta coisa acontecendo. Bem, todo mundo está conseguindo ver essa página do slide? Larissa, todo mundo está conseguindo ver? Todo mundo Sim. conseguindo ver? Ok. Cecília, antes de você começar, deixa eu só passar para eles o nosso acordo. Claro. Algumas perguntas. A gente acordou que, conforme se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer comentários, vocês podem jogar aqui no chat e eu passo para a Cecília e a gente vai fazendo essa troca, beleza? Isso vai ser legal porque vai tornar um pouco mais interativo, ao invés de só uma grande aula, por assim dizer. Ok? Então, a qualquer momento é só irem jogando aqui no chat e a gente vai conversando. Espero bastante que vocês gostem, dito isso antes de começar, de fato, mas, como tanto falaram, meu nome é Cecília Barbosa, eu vou falar um pouco para vocês sobre física nuclear e suas aplicações hoje, mas antes eu acho interessante falar também um pouco de mim, como eu cheguei até aqui. Bem,
Como foi dito, eu sou discente do curso de Física de Materiais na Universidade de Pernambuco, certo? Eu trabalho como monitora no Museu de Ciências Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco. Lá é um espaço interativo e lúdico que busca democratizar e popularizar as ciências nucleares, visto que é uma área que ainda tem um grande estigma social. Lá também eu tive a oportunidade de começar um pequeno trabalho envolvendo dosimetria das radiações ionizantes. Isso eu vou explicar um pouco mais à frente do que se trata de fato. Mas foi, assim, foi uma experiência bem bacana na minha vida participar e também de entender um pouco mais sobre do que se trata as radiações ionizantes, já que a gente acaba tendo um grande medo mesmo, certo? Eu também sou integrante no projeto de extensão Meninas do Rádio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um projeto muito bacana que visa a inserção de mulheres nas ciências exatas, principalmente aquelas mulheres que são periféricas e negras ou de outras minorias sociais. Nesse projeto também é feito pesquisa com pautas nos direitos humanos e também ao combate da desigualdade de gênero, violência e afins. É um projeto muito bacana. A gente geralmente faz palestras no canal do YouTube, a gente faz uns conteúdos também para Instagram. No final da palestra eu vou deixar alguns links, caso vocês tenham interesse. Vai de temas muito variados, de ciências exatas, tanto também para ciências humanas, ok? Pois bem, aqui na palestra eu dividi em três tópicos principais. O medo social, alguns usos ruins da radiação, para a gente compreender de onde veio essa ideia de que tanto a energia nuclear, radiação, a física nuclear em si poderia ser algo ruim, certo? Depois do que realmente se trata, a sua origem, será que ele existe no ambiente, será que é o homem que faz? E, por fim, algumas aplicações e coisas que a gente utiliza no dia a dia que a gente até nem sabe, ok? Não só o raio-x, que é muito mais conhecida. Pois bem, a minha primeira pergunta é: a radiação morde? Visto que mesmo pessoas que não tiveram contato direto com o assunto, seja no ensino médio ou seja na graduação, têm um certo receio grande quando a gente fala sobre energia nuclear, física nuclear, radiação. Inclusive, uma das primeiras perguntas que eu fazia, assim que os visitantes chegavam no museu, era o que vinha à cabeça deles quando a gente falava sobre radiação. E sempre a resposta envolvia morte, bombas, doenças, cânceres no geral. Inclusive crianças chegavam falando isso também, era até um pouco engraçado. Mas bem, é presente no nosso imaginário coletivo. Mas a ideia é, de onde vem essa concepção? Pois bem, tudo começou após algumas descobertas no início do século XX. Bem, o Röntgen ele vai descobrir o raio-x ainda no final do século XIX, em 1895. Ele vai dizer que era um raio que ele não conhecia bem, ele era invisível, ele conseguia perpassar a matéria, por assim dizer, e ele conseguia deixar marca em. Ele estava fazendo experimentos com tubos de raios catódicos, eles conseguiam até ver dentro de alguns objetos. Por exemplo, o corpo humano, a gente conseguiria agora ver os ossos do nosso corpo. Após isso, aconteceu uma outra descoberta, a do rádio, pela Marie Curie, o conselho do seu marido, Pierre. Eles também descobriram um outro elemento muito bacana, chamado polônio, que era em homenagem à terra natal da Marie, a Polônia. Mas o rádio que virou a grande sensação, porque de certa forma ele tinha um brilho esverdeado, certo? E o pessoal acabou remetendo isso a alguma forma de saúde. E também ele tinha um efeito terapêutico quando a gente tratava para tratar o câncer. Então, ele foi associado, a imagem do rádio foi muito associada à saúde, por assim dizer. Então, tanto numa descoberta, eu conseguia ver através de algumas coisas, eu conseguia ver o que tem dentro do nosso próprio corpo, do corpo humano, e no outro era algo que remetia à saúde, e aquilo estourou no início do século XX, e toda a sociedade se tornou ávida para poder utilizar aquilo de diversas formas diferentes. De coisas bem banais a coisas bem sérias até, mas virou uma sensação. Todo mundo queria ter. Por exemplo, uma das primeiras aplicações foi no fluoroscópio de sapatarias. Hoje, se você tem interesse, por exemplo, de comprar um sapato e verificar se eles cabem no seu pé, o que você faz? Você geralmente vai numa loja e tenta calçar para ver se cabe ou não. Vai ver pelo seu número ou algo do tipo. Mas lá no século XX tinha uma técnica muito mais interessante, que era esse fluoroscópio, onde você chegava, calçava o sapato e colocava o pé naquela pequena entradinha que tem aqui abaixo, e com isso era emitido raio-x, da uma fonte aqui embaixo,
mais tarde a gente vai ver como são produzidos raios-x, mas aqui embaixo tinha uma fonte, e ao emitir, as pessoas conseguiam observar que tanto o médico radiologista da época, quanto o consumidor. E no final você ganhar um certificado mostrando que sim, o sapato cabia no seu pé, distribuição de peso, entre outras características, e também uma radiografia para você colocar. Por exemplo, algumas pessoas colocavam em quadros nas suas salas, mostrando que tinham feito sim esse tipo de procedimento, porque era uma grande sensação. Mas bem, uma coisa que é importante ressaltar, e que eu vou explicar um pouco mais à frente também, é que esse tipo de material, esse objeto, ele não possuía nenhum tipo de proteção, ele não conseguia atenuar a radiação que estava sendo produzida lá dentro. Por quê? Ele era de madeira, certo? E esse material, ele não conseguia conter aquela radiação. E com isso, a radiação produzida ela era espalhada e acabava entrando em contato com os órgãos das pessoas que estavam em volta. A grande maioria das pessoas que participaram desse procedimento tiveram catarata ou problemas em órgãos mais próximos daquela região que eles aproximavam do fluoroscópio. Pois bem, naquela época não era conhecido ainda tão bem as propriedades. E lembrando, a culpa em si não é da radiação ou do raio-x produzido aí, mas sim de uma aplicação indevida desse tipo de ciência que estava literalmente na flor da idade. Tivemos também alguns produtos com rádio na composição, como por exemplo o Raditor, visto que o rádio ele emitia aquela luminescência esverdeada e o pessoal remeteu ele a uma ideia de saúde, utilizaram ele para um tônico, o tônico Raditor, que prometia a cura de diversas doenças e revitalizar o corpo de quem tomasse. Teve um caso de um esportista chamado Elben Byers, quem quiser depois eu posso escrever o nome, que tomou esse tônico ao longo de 5 anos. E ele desenvolveu diversos cânceres ao redor do corpo, inclusive a mandíbula inferior dele necrosou, ele ficou apenas com os 2 dentes frontais superiores. São imagens muito fortes. Eu decidi não colocar aqui no slide, porque eu achei muito forte, de fato. Quem tiver interesse depois de procurar, enfim, para sanar a curiosidade, mas foi um efeito muito maléfico que teve do uso dessa substância de maneira indevida. Teve também a pasta de dente Dora Magic, que prometia dar um brilho especial aos dentes, mas na verdade também tinha efeitos que vinham a complicar a sua saúde. A água radiônica, que prometia a cura de diversas doenças, de anemia, de dores de cabeça, até de alguns problemas mentais também, mas também tinha efeitos contraditórios. Teve o supositório Vita Rádio, que era literalmente um material com rádio na composição que era inserido no ânus do paciente para revitalizar o desejo sexual masculino. O slogan era até bem apelativo, tipo, homens fracassados na vida, que não tem mais desejo, venham conhecer o verdadeiro prazer e tudo mais. Eram slogans bem apelativos mesmo para que as pessoas comprassem e achassem que precisavam daquilo para poder ter uma vida mais saudável, quando na verdade os cientistas que de fato desenvolveram e que descobriram tanto descobriram a radiação em si, eles não recomendavam isso, eles não trabalharam nisso, mas sim todo aquele contexto social se tornou hábito para poder aplicar isso de diversas formas. Então, essas situações aconteceram. O que eu acho mais triste foi um caso que aconteceu com mulheres periféricas. Essas aqui são conhecidas como garotas do rádio, inclusive é o nome que cunha o projeto que eu participo. Como eu falei, mulheres periféricas, elas não tinham muitas condições financeiras, muitas condições de vida, e elas foram contratadas para trabalhar numa indústria de relógios para pintar os ponteiros com o rádio, o elemento radioativo. E assim, quando as cerdas do pincel ficavam bagunçadas, elas passavam na boca para poder afinar, porque elas tinham sido ditas que aquele material radioativo não era tóxico de maneira nenhuma, não traria nenhum dano a elas. E com isso, elas acabaram consumindo uma grandiosa quantidade de rádio e tiveram diversos problemas de saúde. Tiveram tumores ao redor do corpo, tiveram necrose, a grande maioria morreu. E o pior de tudo foi que acobertaram os casos, não deixaram chegar de fato a mídia tão cedo, e elas não tiveram nenhum tipo de ressarcimento ou proteção do Estado devido àquela situação que foram impostas, de certa forma. A grande maioria aceitou aquele trabalho porque eles pagavam mais do que uma indústria normal, e também porque elas não tinham sido avisadas do perigo que o rádio poderia trazer. Mas lembrando, não é porque o rádio em si é perigoso
Vocês ouvem a Cecília? Mudo. Cecília, você está me ouvindo? Deu algum problema no microfone. Foi conexão. Esperar um pouquinho que ela já volta. Ceci! Ela continua falando. Ela já deve voltar, deve ter sido uma estabilidadezinha. Mas como o vídeo dela continua e não a voz? Isso não faz o menor sentido. E ela Deve também não ter ouve sido ninguém. Se ouvir a gente, Cecília escreve pelo chat. Eu acho que ela também não tá ouvindo a gente, não. Eu já mandei o WhatsApp, já escrevi no chat. Deve ser o fone, não é possível. Temos a câmera dela, de vez em quando também sonda. Cecília pode ser uma bonequinha de CGI. Ela continua lá empolgadaça, gente. Ela não vai ver. Ai, meu Deus. Alguém liga pra ela, gente. Eu tô ligando, mas eu não sei se ela vai atender, não. Eu também tentei ligar, mas nada. Eu acho que agora foi, agora ela percebeu. Ela percebeu? Agora sim, eu acho que sim. Viu? Não respondeu. Opa. O áudio não tá pegando. Alô? Agora Vocês escutam voltou. agora? Agora voltou. Ó, Celso. Perdão, gente. Sozinha horas. Claro, agora? Agora tá bom. Tá certo. Gente, perdão. Perdão. Acontece. Tava toda empolgada, explicando. Tururu. E a gente Pois tentando bem. falar. 34 pessoas Acontece te nas ligando. melhores famílias. Em qual parte eu parei de... Eu meio que sumiu, o áudio sumiu. Vocês conseguem lembrar qual foi a parte? Quem que trocou o slide, eu acho. No caso, eu tava falando sobre produtos com rádio na composição? Aí quando trocou, a gente tava perdeu. terminando de falar No final das, desse das slide. moças que não eram ressarcidas e tudo mais. Aí depois. Ok, aí quando eu passei, Aham. show de bola. Mas até agora tudo ok? Aham. Valeu, gente. Ok. Qualquer coisa, só avisar de novo, tá? Larissa, qualquer coisa, por favor, me avisa. Ok, Eu valeu. tentei. Então, Você não tava ouvindo a gente. eu também não tava ouvindo. Que coisa Sim, maravilhosa. acho que o fone perdeu a conexão, tanto entrada quanto saída. Ok, compreendi. Valeu. Então, aqui, continuando. Pois bem, elas não foram ressarcidas, a mídia em si, nem as empresas deram algum valor, de fato, para elas, então elas não tiveram reconhecimento nenhum, só bem depois. E hoje em dia existem até livros e filmes sobre ela, tem documentários também. Quem quiser, tiver mais interesse, mais curiosidade, vale a pena dar uma olhada, certo? Pois bem, além daqueles produtos e utensílios que possuíam radiação, houveram também alguns eventos destrutivos que contribuíram bastante para esse estigma grande ao redor da radiação e também de toda a ciência nuclear. Por exemplo, o acidente radiológico que ocorreu em Goiânia no ano de 1987, onde catadores de lixo entraram numa clínica de radioterapia abandonada e lá eles encontraram qual é o nome, meu Deus? Um material de chumbo, certo? Uma cápsula de chumbo, lembrei a palavra. Uma cápsula de chumbo que dentro continha Césio-137. Eles levaram para o chefe deles, o dono do Ferro Velho, e lá o chefe deles decidiu distribuir para a família, distribuir para as pessoas em volta, porque achou o pó muito bonitinho, certo? Porque era um pó azul, ele brilhava e tudo mais. Então, com isso, em poucos dias, toda a cidade já havia tido contato, seja direto ou indireto, com aquele material, certo? Não só as pessoas, mas também as casas, enfim, todo o ambiente em volta, de certa forma, se tornou radioativo, foi contaminado com a radiação. E em cerca de uma semana, 4 pessoas tiveram a morte direta. O caso mais severo foi da sobrinha do dono do Ferro Velho, que estava comendo na hora que entrou em contato com o material e ela acabou ingerindo. E teve um dano muito mais severo, por assim dizer. Até hoje é um grande estigma na cidade de Goiânia, que é aqui no Brasil, enfim, acredito que vocês saibam.
devido às pessoas que foram expostas de fato. E, de certa forma, isso foi um acontecimento muito desastroso que aconteceu, mas perceba, não necessariamente é culpa dos catadores de lixo que foram até a clínica para poder verificar o que tinha ou não, mas sim da própria clínica que não descartou corretamente aquele material radioativo que tinha, sim, uma aplicação benéfica. Então, até aquele ponto, enquanto ele estava sendo utilizado, o CS-137 estava sendo utilizado de maneira correta para um tratamento, ele estava sendo benéfico. Mas a partir do momento que não foi feito o descarte correto, ele não trataram ele da maneira correta, ele teve potencial destrutivo, e foi o que aconteceu nessa cidade. Então, não só as pessoas foram enterradas em caixões de chumbo, mas também tudo aquilo que teve contato direto com o material teve que ser enterrado em tonéis de chumbo, as casas, os destroços, algumas árvores, para, enfim, tentar atenuar aquela radiação. E veja, em 1987, já faz mais de 30 anos que esse evento aconteceu. O CS-137 ele tem um tempo de meia-vida, que é o tempo para a atividade dele cair pela metade, de 30 anos. Então, ainda hoje, ele está emitindo radiação, mesmo que tendo caído pela metade, mas ele ainda está emitindo. Então, foi de fato um desastre muito grande, certo? Pois bem, uma outra coisa que ocorreu também e contribuiu bastante foi o desenvolvimento de bombas atômicas, principalmente após a explosão de Hiroshima e Nagasaki, que realmente comprovou que, de certa forma, aquele tipo de pesquisa, aquele campo em si, poderia trazer dano. Mas veja, o que eu quero explicitar bastante nessa apresentação é que o que vai diferenciar, de certa forma, o veneno do remédio vai ser a dose. Então, depende muito também a forma que você vai aplicar uma coisa. Então, para uma bomba nuclear, o intuito dela é destruir, de certa forma. Então, não é porque esse tipo de estudo, ele é, de fato, é inerente a ele, sua característica é destrutiva, é maléfica. A mesma tecnologia, por assim dizer, utilizada para realizar bombas atômicas é a mesma utilizada para usinas nucleares. Então, usinas para gerar energia para as nossas casas. Então, assim, é a mesma tecnologia, só que uma utilizada de maneira segura e de maneira benéfica, e outra utilizada de maneira destrutiva e maléfica, por assim dizer. Então, a culpa não é daquele campo de pesquisa em si, ou daquela propriedade da matéria, e sim a forma que a gente utiliza, ok? Com isso, a gente vai entender um pouquinho... Oi? Surgiu uma pergunta aqui, você sabe dizer pra Claro. gente, naquele caso das mulheres com rádio, de que país elas são? Estados Unidos, se eu não me engano, Estados Unidos. É que estourou não só na Europa, mas nos Estados Unidos foi a maior sensação. Tem um livro muito legal, que é uma biografia da Marie Curie, escrita inclusive pela filha dela, a Eva. E nesse livro ela explica que, tipo, na Europa não valorizavam tanto a Marie, porque de certa forma ela era mulher. Então não tinha tanto reconhecimento assim, era meio, sabe? Mas quando ela fez uma viagem para os Estados Unidos, foi o maior encanto por ela. Tinha recepção, tinha um monte de coisa, foi convidada para várias festas e afins, sabe? Foi, nossa, um outro tipo de recepção. Lá, a bomba da radiação, de ser uma coisa incrível, foi muito maior do que na Europa em si. Mas sim. Obrigada. Mas, de fato, o que é a radiação? Ok? Para poder compreender isso, para entender todo esse fenômeno que a gente utilizou bastante, mesmo que de maneira equivocada, a gente precisa compreender bem a composição do núcleo atômico e também as forças que operam neste. Por exemplo, hoje em dia é bem estabelecido que o núcleo atômico é composto por dois tipos de partícula, nêutrons e prótons, certo? Creio que todo mundo acaba tendo um pouco de noção sobre isso. Essas duas partículas, elas têm características muito semelhantes, então a gente pode chamá-las de nucleons no geral. Elas não são partículas fundamentais, ou seja, elas são compostas de partículas ainda menores. Elas são compostas por aquilo que a gente chama de quark, ok? E as forças que operam serão a força forte e a força eletrostática. A força eletrostática só vai atuar em partículas que possuem carga elétrica. No caso, ela vai atuar no núcleo entre os prótons, criando uma repulsão entre eles, ok? Ela não vai atuar entre os nêutrons, porque eles não possuem carga... Eles possuem uma carga neutra, por assim dizer. E só que a questão da força forte
Na verdade mesmo, ela vai atuar permanecendo, deixando os quarks ligados no interior dessas partículas. Ela não vai atuar, de certa forma, diretamente nos nucleões, porque esse tipo de força só vai atuar em partículas que possuem uma carga chamada corpo. E nêutrons e prótons, eles não possuem essa carga corpo, certo? E aí, o que a gente vai perceber do núcleo vai ser uma força residual da força forte, que seria a força nuclear forte, certo? E aí a gente vai entender um pouco o comportamento dela. Ela, tipo, a pequenas distâncias, tipo, distâncias menores do que uma partícula, ela tem um caráter repulsivo para que as partículas não colidam e acabem se esmagando, por assim dizer. Mas aí, aumentando um pouco a distância, o tamanho de uma partícula, ela vai começar a ser altamente atrativa, por isso que ela tem um nome forte, por assim dizer. Então, ela vai, de certa forma, vencer a força eletrostática, mas conforme a gente aumenta essa distância, ela vai perdendo aquele poder dela, aquela ação que ela tinha, certo? Porque ela tem um alcance muito curto. E enquanto isso, a eletrostática, ela tem um alcance infinito. Mesmo que ela seja bem mais fraca, por assim dizer, ela vai continuar atuando em núcleos mesmo após uma longa distância, mesmo de maneira mais fraca. Com isso, no núcleo, a gente vai ter sempre essa competição entre essas duas forças, certo? E aí, quando a gente, por exemplo, tem núcleos maiores, com maior quantidade de partículas, a gente vai ter uma maior competição entre essas forças, por assim dizer. A gente vai ter, por exemplo, a força nuclear forte não conseguindo compreender o núcleo inteiro, e com isso, o núcleo vai ficar cada vez mais energético, vai ter prótons repelindo outros prótons, a força nuclear forte não conseguindo dar conta de tudo para manter todos juntos, que ela vai perder aquele poder dela devido ao alcance, e com isso, o núcleo vai ficar mais energético, e quando ele tem mais energia, ele vai buscar emitir aquilo ali para poder encontrar uma maior estabilidade. Um professor ele disse uma frase que eu gosto muito de falar, que é: tudo na natureza busca um estado de menor energia, ou seja, um estado de maior estabilidade. Então, no intuito de poder descarregar aquilo, o núcleo instável, ele vai emitir a radiação. Ok? Essa radiação ela pode ser tanto de forma particular ou forma eletromagnética, e a gente vai entender um pouco melhor os tipos mais à frente. Pois bem, tendo visto que a radiação é um certo produto de núcleos instáveis, no caso essa natural que eu falo, a gente vai ter uma certa proporção entre a quantidade de partículas para tender uma certa estabilidade. Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico que vai relacionar o número de prótons e o número de nêutrons por núcleo existente na natureza. Aqui, essa linha laranja, ela representa os núcleos estáveis presentes, e enquanto essa parte cinza, que mais parece um rasgo, ela representa os núcleos instáveis presentes na natureza. Percebe-se que tem uma quantidade muito maior de núcleos instáveis do que núcleos estáveis. A gente conhece cerca de 13.000 nuclídeos no geral, mas apenas 300 deles são estáveis, por volta de, certo? Falando mais a questão da estimativa. E assim, em geral, é visto que para núcleos com até 20 prótons, é mais comum que eles tenham a mesma quantidade de prótons e nêutrons para haver uma certa estabilidade. Você pode até perceber que aqui é um comportamento linear, vindo do zero, certo? Crescimento linear, até o 20, mas a partir daí ele vai começando a mudar esse comportamento. Então, a gente vê também que, em geral, para núcleos com número de prótons maior do que 20, é mais comum que tenham mais nêutrons do que prótons para poder haver uma estabilidade, mas isso também não é via de regra, mas é mais comum que isso aconteça, como a gente pode observar aqui nesse gráfico. E com isso a gente entra no conceito que eu gosto muito de falar, que eu acho muito bacana, que é a questão dos números mágicos. Vê só, é encontrado experimentalmente na natureza que alguns núcleos que possuem número de prótons ou nêutrons de 2, 8, 20, 28, 50, 82, ou só para nêutrons, 126, possuem a maior chance de ser estáveis. Inclusive, eles têm mais chance de ter maior número de isótopos, isóbaros e isótonos estáveis também. Por exemplo, o cálcio, ele é o núcleo ele é o átomo com maior número de isótopos, na verdade. E ele possui um número mágico, um número atômico de 20. Então é um exemplo muito legal. E ainda assim é visto que
núcleos que são duplo mágicos, ou seja, que têm números mágicos para nêutrons quanto para prótons, eles possuem uma altíssima estabilidade. Isso a gente pode observar analisando o gráfico de energia de ligação por núcleo. Por exemplo, o oxigênio 16, ele vai ter uma energia de ligação, ou seja, vai ser mais difícil ainda, você vai precisar de mais energia para poder quebrar aquele núcleo do que um que não seja duplo mágico, por assim dizer. Então, o oxigênio ele vai possuir 8 prótons e 8 nêutrons, ele vai ser altamente estável, certo? E mesmo a gente vai ver para outros núcleos também que possuem de certa forma, esse pico de energia de ligação devido a esses duplos mágicos. Por exemplo, o hélio 4. Comparado aqui a esses outros núcleos próximos a ele, por exemplo, o lítio, ele possui um grande pico aqui de energia de ligação, e ele é um duplo mágico 2 e 2. É importante dizer que não necessariamente porque ele possui um número mágico, que ele vai ser totalmente estável. Por exemplo, como é o caso do hélio 6, que é um núcleo exótico, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre. Foi descoberto recentemente, comparado a esses outros tipos de núcleo, que ele possui 2 prótons e 4 nêutrons, e ele é altamente instável. Mas, no geral, quando a gente fala de núcleos, de certa forma, comuns, normais, esses duplos mágicos possuem uma altíssima estabilidade, e quando a gente tem um apenas com um número mágico, ele vai ter maior chance de ser estável do que outros, mesmo que não seja via de regra. Bem, aqui a gente vai poder compreender um pouco melhor os tipos de radiação emitidas de um núcleo, tendo visto que quando ele está instável, ele vai emitir aquela radiação para poder, de certa forma, ter uma maior estabilidade, certo? Pois bem, a gente vai ter a partícula alfa, que seria um tipo de radiação corpuscular, ela é o núcleo do hélio, ela vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, ela vai ter um baixíssimo poder de penetração, sendo barrada até mesmo por uma folha de papel fina, mas em compensação ela vai ter um altíssimo poder de ionização. Para quem não lembra ou não sabe, ionização seria a capacidade de arrancar elétrons de um átomo. Então, ela tem esse altíssimo poder de ionização. Temos também a partícula beta, que ela pode ser tanto um elétron ou um pósitron, o pósitron sendo a antipartícula do elétron. Ela tem um poder de penetração e de ionização mediano. Enquanto a radiação gama ela é uma radiação eletromagnética, ela vai ter um altíssimo poder de penetração, sendo atenuada apenas por materiais mais pesados, por exemplo, chumbo, mas ela vai ter um poder de ionização fraquinho, ele vai ser até indireto, certo? Embaixo, nesse canto inferior, eu coloquei as reações de como essa radiação ela ocorre, por assim dizer. Por exemplo, no canto esquerdo, a gente tem a reação do urânio 235, ele vai emitir essa partícula alfa, geralmente ela ocorre em núcleos mais pesados, por haver essa quebra. Então, o urânio 235 ele vai emitir o hélio, no caso o núcleo do hélio, que seria a partícula alfa, e com isso ele vai se tornar em tório 231, e isso é muito curioso, porque o urânio, que antes era urânio, ele vai se tornar um novo elemento. E por que isso acontece? É visto que o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons, não o número de nêutrons ou o número de elétrons. Então, por exemplo, quando eu mudo o número de prótons, de nêutrons, por exemplo, eu tenho isótopos de um mesmo elemento. Se eu mudar a quantidade de elétrons, por exemplo, ele pode ficar um elemento quimicamente instável, por exemplo, que um íon. Mas Cecília, está me ouvindo? Cecília? Deixa eu ligar para ela. Ela não escuta, tem que sinalizar o peso assim, senão... Ai, meu Deus. Eu acho que o mais legal é que ela vai embrasadona lá falando. Aqui, ó, felizona, tudo. Ai, meu Deus, assim, percebe? Agora ela atendeu. Ainda não veio aí. Ela atendeu o telefone, então ela sabe que tem alguma coisa.
Calma. Alô? Será que tá voltando? Eu vou tentar aqui. Só um segundinho. Por favor, esperem rapidinho. Volte já. Alô? Vocês conseguem me escutar? Eu tô sentindo que vai acontecer várias vezes. Tô começando a ficar triste. Não, fica tranquilo. Só presta atenção nos comentários. Ah, claro. Eu vou ficar voltando então, ok? Pra poder ficar prestando atenção maior. Onde é que eu parei, gente? Oi? Você estava falando sobre a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons. Então tava falando ainda do urânio, do decaimento do urânio 235? Não, você já passou um pouquinho do urânio. É o que caracteriza, no caso. Ah, O que pera. caracteriza o elemento químico, aí fala da mudança Ah, entendi, ok, vê do só. nêutron. É assim, se eu mudo a quantidade de nêutrons, por exemplo, eu vou ter um isótopo, ok? Se eu mudo a quantidade de elétrons, eu vou ter um elemento quimicamente instável, criar um íon, de certa forma. Mas o que é que vai caracterizar? O elemento, de fato, vai ser a quantidade de prótons. Então, quando o urânio ele emite aquela partícula alfa, ele perde 2 prótons, ele vai se tornar um outro elemento, ele vai se tornar o tório, certo? Então, eu acho muito bacana essa mudança que de fato ocorre. Um caso um pouco mais estranho, mas que é o meu favorito, inclusive, é o decaimento beta. É um tipo de emissão beta. Porque, vê só, o carbono 14, ele vai ele vai emitir um elétron, certo? Ou um pósitron. Nesse caso, ele vai emitir um elétron, e ele vai se tornar um nitrogênio 14. E isso é muito estranho, porque, vê só, eu acabei de falar para vocês que vai caracterizar o número de prótons, certo? Então, como é que, ao emitir um elétron, ele vai se tornar um outro elemento? Tudo bem até aí? Pois ó. Isso é muito curioso, porque é uma coisa muito mais íntima do que o decaimento alfa, por exemplo. Eu falei para vocês que os prótons e os nêutrons, eles não são partículas fundamentais, certo? Eles são compostos de partículas ainda menores. Então, nesse caso, a gente vai ter os quarks. Aqui eu vou dar só uma breve explicação rapidinho para vocês poderem compreender melhor como ocorre esse processo, ok? Vê só, os nêutrons, eles são compostos por 3 tipos de quark, por 3 quarks, por 2 tipos, os quarks down e um up, ok? Enquanto o próton ele é composto por 2 ups e um down. E aí, quando a gente tem, por exemplo, a transformação de um quark up para um down, através de interação fraca, para quem não sabe, existe também uma força na natureza, além da forte, da eletrostática, a gente tem também a força fraca, e ela é a única capaz de mudar o tipo do quark, o tipo daquela partícula. Então, basicamente, vai ser o seguinte, eu vou pegar aquele up através de interação fraca e eu vou transformar num down. E com isso, ele vai deixar de ser neutro, ele vai se tornar um próton, ok? E aí, nesse acontecimento, vai haver a emissão de um elétron, ou um pósitron, e também de um neutrino ou de um antineutrino. Essa partículazinha, ela é muito interessante também, eu gosto muito dela, porque ela foi descoberta justamente devido a esse decaimento, porque havia uma falha no cálculo do momento dele, e aí o Pauli, ele achou estranho, ele começou a estudar esse assunto, e ele teorizou uma nova partícula que não teria muita massa, que ele não interagiria direito com a matéria, enfim, só para poder conservar, e no final ela foi realmente comprovada, ela existia de fato, tanto ela quanto a sua antipartícula. E basicamente é assim que acontece. Dentro desse carbono 14, a gente vai ter um nêutron que vai se transformar num próton, e ao fazer isso, ele vai emitir aquele elétron e também um antineutrino. Deu para pegar até aí? Deixa eu até confirmar se meu negócio não caiu. Ok. O microfone parou de funcionar, pô. Mas vê só, a gente também vai ter um outro tipo de radiação, que vai ser a radiação gama. Ela, como eu falei para vocês, ela é eletromagnética. Ela não vai ser corpuscular, ela não vai alterar de fato o elemento, mas ela vai ser como se fosse um agregado de energia que ainda está naquele elemento, e ele vai emitir para poder se estabilizar. Como no caso do TecNest 99M, que esse M é de meta-estável, ele vai emitir aquela radiação e ele vai se tornar de boa, por assim dizer. Eu gosto de dizer que os elementos eles se tornam monges budistas após emitir a radiação. Eles encontram a iluminação deles. Vê só. Aqui a gente tem a série de decaimento, que é basicamente o processo que aquele elemento passa ao longo dos anos para poder encontrar estabilidade. Nesse caso do urânio 238, ele tem um tempo de meia-vida enorme, então desde que a Terra é Terra, ele ainda está decaindo.
E por fim ele vai chegar no chumbo, é o final da série de decaimento dele. Esse chumbo, ele tem 82 prótons, certo? E lembra lá dos números mágicos que eu falei? Ele teria uma maior chance de ser estável, no caso? Então a gente vê meio que uma outra prova daquela teoria, que inclusive eu acabei de perceber, eu esqueci de comentar para vocês. Ela foi desenvolvida por uma mulher, a teoria que explica aqueles números mágicos, é a teoria do modelo de camadas. Eu vou voltar aqui, porque eu acho muito importante falar sobre isso. Por que isso aqui acontece, gente? É uma analogia que a Maria Goeppert-Mayer fez com a eletrosfera. Quando a gente tem, por exemplo, camadas bem preenchidas de elétrons, o que acontece? A gente vai ter átomos estáveis, certo? Por exemplo, os gases nobres, eles não vão reagir com outros elementos. Então, de certa forma, eles vão se tornar inertes, vão se tornar altamente estáveis. A Goeppert-Mayer, ela fez essa analogia para núcleos, então eles seriam camadas no interior deles, então essas camadas se preencheriam com 2, 8, 20, por aí vai. Então essa é uma explicação, e ela ganhou inclusive um Nobel por conta disso. Eu nem acredito que eu esqueci de falar, é uma coisa muito importante mesmo. É muito legal mostrar, ela foi a segunda mulher que ganhou um Nobel em física, né, depois da Marie, que é muito pertinente mesmo. Pois bem, aqui a gente vê mais uma comprovação, de certa forma, dessa teoria, certo? Que esse chumbo ele teria uma maior estabilidade. Mas veja, como eu falei para vocês, não é só porque ele tem aquele número mágico, por exemplo, que ele vai ser necessariamente estável o tempo inteiro. Por exemplo, o chumbo, ele é um elemento que todo mundo pensa ser estável de fato, mas a gente tem o chumbo 210 e o chumbo 214, que ainda assim vai emitir radiação, ok? Pois bem, mas a radiação é de comer? A gente viu no começo diversas aplicações que, de certa forma, pessoas consumiram radiação e acabaram se dando bem mal, certo? Mas na realidade, a radiação é sim de comer, a gente consome ela o tempo inteiro e a gente nem se percebe isso, a gente está sendo exposto o tempo inteiro à radiação. Por exemplo, na banana, na castanha do Pará, em cenoura, batata, também cerveja, carne vermelha, enfim. Diversos alimentos que a gente consome diariamente possuem radiação e a gente não tem problema nenhum devido a isso. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo que vai diferenciar o veneno do remédio vai ser justamente a dose? Então, quando a gente, por exemplo, nos alimentos a gente tem uma concentração muito menor de radiação, e é uma radiação que o nosso corpo está acostumado àquele nível, e ele não vai ter nenhum tipo de alteração, ele não vai ter problema nenhum, de fato. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar que a banana é rica em potássio. Um desses potássios é o potássio 40, que ele é radioativo, e ele vai estar decaindo enquanto você come, por exemplo, vai estar decaindo na banana. Por exemplo, o potássio 40 ele vai ter a maior chance de decair para o cálcio 40, que mais uma vez, esse daí é um duplo mágico, certo? Ele vai ter 20 prótons e 20 nêutrons, é bem mais estável, mas ele vai ter também uma pequena chance de decair para o argônio 40, que também é um outro elemento estável, ok? Além da alimentação que a gente tem, que é radioativa também, que não nos faz mal, é importante ressaltar, existem outras formas de radiação ambiental que a gente está sendo exposto. Por exemplo, na radiação cósmica, os raios que vêm de corpos celestes no geral. O Sol emite pra gente bastante. Aqui em Recife, sei que a maioria está no Rio de Janeiro, mas, enfim, eu acho que tem algumas pessoas aí que estão de Recife também. É uma cidade baixa, então a gente está mais ou menos a nível do mar, certo? A gente está sendo exposto a cerca de 0,03 microsieverts por hora. Enquanto, por exemplo, num avião, a gente estaria sendo exposto a cerca de 0,5 microsieverts por hora, que é uma variação considerável. Então, por exemplo, um piloto de avião, ele precisa utilizar um aparelho, que seria um dosímetro, para poder verificar o nível de radiação que ele está recebendo, para evitar algum tipo de complicação, porque lá em cima, eles estão sendo expostos a uma radiação muito maior do que aqui no solo, que seria essa radiação cósmica, certo? Porque ela é atenuada até chegar aqui, ok? Todo mundo me escutando ainda? Ok. Tem até comentários aqui sobre ingestão e excesso de banana. Você provavelmente vai ter um problema de digestão, alguma coisa assim, mas pela radiação eu posso te comprovar que não, ok? Tá safe, então. Pera, tu comeu 33 bananas? Uau! Uau! Pois bem, a gente vai ter a radiação terrestre, certo? Porque, assim, visto que a radiação é um processo natural, certo? Então, toda a matéria é composta por átomos, e todos os átomos eles possuem um núcleo,
e os núcleos instáveis, eles são mais comuns que a gente imagina, ela vai estar presente em todo lugar. Então, na nossa alimentação, nos raios cósmicos, também na radiação terrestre, dos elementos que estão lá. E também a maior parte que a gente recebe é na inalação do gás radônio, principalmente, que é um gás muito presente no Sol, na verdade, mas que vez ou outra ele escapa para a atmosfera. Mas lembrando, esse tipo de radiação, ela é natural, ela não faz mal para a gente, ok? Isso é muito importante ressaltar mesmo, que a radiação não necessariamente é ruim. Também vamos ter um tipo de radiação artificial, que é um pouco diferente daquela natural que a gente falou há pouco. Ela vai ser produzida por nós, tornando o núcleo estável instável. Por exemplo, a primeira reação, tipo de radiação artificial criada foi pela Irene Joliot-Curie e pelo seu marido, Frederick Joliot. Ela, inclusive, é filha da Marie. Eu acho essa família muito legal. Cada um ganhou um Nobel diferente. Ela descobriu esse processo através do bombardeamento de uma folha de alumínio 27, com partículas alfa. E aí depois eles foram detectar e viram que aquele material tinha se tornado radioativo. E após análises químicas, eles comprovaram que era o fósforo 30. E além disso, também era emitido nêutron. Esse fósforo 30 ele seria instável e ele depois iria decair em silício 30, através de radiação beta. Ok? Então é o tipo de radiação que a gente produz agora. Um outro exemplo de radiação artificial é do cobalto 60, onde a gente tem o cobalto estável, que é o que seria o cobalto 59, e a gente bombardeia ele com um nêutron, aquele nêutron ele vai ser absorvido, e a gente vai ter agora o cobalto 60. E ele vai ser muito utilizado em várias aplicações industriais, que eu falo logo no final. Ele é muito importante para a gente hoje em dia. Temos também outro tipo de radiação artificial, que é o raio-x, os raios-x. Ele vai ser um pouco diferente, ele não vai ter origem nuclear, de fato, ele vai ter origem na eletrosfera, através, por exemplo, de um processo bem especial, que eu vou explicar agora. Dentro de uma ampola de raio-x, por exemplo, a gente vai ter um cátodo e um ânodo, e por dentro vai passar uma corrente elétrica. Essa corrente ela vai ser acelerada, e ao colidir com um alvo de tungstênio, que é um material altamente resistente à temperatura, a gente vai ter aquela energia de movimento dos elétrons, de certa forma, convertida 99% em calor, em energia térmica, e 1% apenas em raio-x. Então, com isso, a gente vai ter bastante calor sendo produzido para apenas um pouquinho daquela radiação que a gente quer, que seria o raio-x. Então, não só o material tem que ser resistente à temperatura, mas também todo o aparato em volta tem que ser resistente para evitar um superaquecimento do material, ok? E aí agora a gente concluiu umas coisas muito legais, que tipo, não existe nenhum material radioativo dentro dessa ampola, ok? E outra coisa, que essa ampola ela só vai estar emitindo radiação de fato se ela estiver conectada à tomada, por assim dizer, se ela tiver uma fonte ligada, mas não assim uma fonte radioativa dentro dela, um material radioativo, ok? E aí eu tenho uma dúvida para vocês, é uma pergunta. Quando vocês fizeram um exame de raio-x na vida, ou algum exame de tomografia em algum momento, vocês tiveram que esperar numa salinha ao lado para a radiação sair do corpo de vocês, para meio que descontaminar ou algo assim? Ou vocês puderam já sair, tipo, abraçar as pessoas, conversar sem nenhum problema? Tipo, foi de boa para sair depois do exame de raio-x ou não? Tipo, o que é que vocês me dizem? Saiu plena? Ok, Eu quem saí mais? plena também. Saiu plena também. Será que a galera errou com vocês? Será que, tipo, vocês saíram sem saber com que tipo de radiação? Né? O que é que vocês acham? Pode ter acontecido, vai que. Pois bem. Pois bem, vê só. Na realidade mesmo, a gente vai ter que compreender uns conceitos muito importantes quando a gente fala de radiação, que são o de irradiação e o de contaminação. Irradiação seria algo parecido com um flash de uma foto. Enquanto você está tirando, você está sendo exposto àquela luz, de certa forma, e depois é cessado e você não carrega, tipo, pequenos fótons com você, por assim dizer. Você não carrega uma bolsinha de luz. Então, você não vai ter potencial para contaminar ninguém, por assim dizer. Já ao contrário, acontece com a contaminação, que é quando você tem contato direto com o material, e você, seja interno ou externo, e você sim vai poder contaminar outras pessoas, de certa forma, certo? Você está contaminado, você pode contaminar outras pessoas. O exame de raio-x ou tomografia, ele é um tipo de irradiação, certo? Você é irradiado. Então, você não tem esse risco de passar para alguém ou alguma coisa do tipo. Você pode sim sair sem nenhuma preocupação, sem
ter medo que algo aconteça de ruim com você, porque todo o exame em si ele é pensado para o seu benefício. De certa forma, a gente hoje em dia não consegue imaginar a medicina sem a grande maioria desses diagnósticos por imagem que a gente tem, seja o raio-x, tomografia ou alguns outros que utilizam radiação, que eu vou falar mais à frente, como a cintilografia, e que, tipo, basicamente, a maioria das informações que a gente obtém hoje são devido a esses exames. Então, eles são sempre pensados e calculados para evitar qualquer tipo de dano maior que poderia trazer ao paciente, ok? Então, para a galera que comentou que estava plena depois do raio-x, seguimos plenas, mais plenas ainda. Não, ninguém pode entrar junto para que não receba um tipo de radiação que não precisa, por assim dizer. Porque, tipo, aquela radiação ela vai estar sendo boa para quem precisa realizar aquele exame. Ela vai estar sendo benéfica por essa razão. Mas, para quem não tem nenhuma questão para ser resolvida, não tem para quê, sabe? Seria, tipo, você poderia desenvolver alguma coisa, por exemplo, você poderia estar sendo exposto a algo que você não precisa. É tipo tomar dipirona sem estar com dor de cabeça, por exemplo. Então, você estaria tomando sem razão. Pois bem, e com isso a gente entra em alguns efeitos biológicos que a radiação pode causar. A gente viu que ela pode, sim, causar umas coisas bem ruins no começo. E assim, a gente veio que a radiação ela é ionizante, ou seja, ela é capaz de arrancar elétrons, certo, dos átomos. Isso pode ser muito perigoso quando a gente fala de moléculas, por exemplo, ou no seu DNA quando a gente tem pontos de hidrogênio. Então, imagina arrancar elétrons daí, seria de fato complicado. Então, por exemplo, a gente divide os efeitos biológicos em dois tipos, os determinísticos e os estocásticos. Os determinísticos, eles vão apresentar um limiar de dose, ou seja, eles vão apresentar um certo ponto que a partir dali para cima você vai ter tal problema. Ele é bem, de certa forma, assim, determinado, por assim dizer. Enquanto, tipo, abaixo daquele limiar, você não vai ter problema nenhum. É seguro para você ficar exposto até aquele nível, certo? Essa é a característica do determinístico. Alguns efeitos que eles podem trazer é tipo náusea, anemia, esterilidade, enfim, ou até necrose também. Já os efeitos estocásticos, eles são os efeitos tipo um pouquinho diferentes. Eles podem ocorrer, no caso de ocorrência, desde doses muito baixas, baixíssimas mesmo, até doses muito altas. Só que o que acontece? A chance dele acontecer para doses muito baixas é muito menor do que para doses muito mais altas. Mas ele pode acontecer, de certa forma, a qualquer tipo de exposição, certo? Ele não vai apresentar, isso vai acontecer porque ele não vai apresentar um limiar de dose. Tipo, a partir daqui você vai ter tal problema. Ele pode acontecer, ele é um efeito probabilístico. E algumas coisas que contribuem para isso é a questão de gênero, de idade, de algumas predisposições genéticas também. Então, alguns efeitos dele, tipo, o principal mesmo é a leucemia, que ele pode causar, mas tem alguns outros tipos de cânceres e também alguns efeitos hereditários. Inclusive, tem até essa charge aqui que mostra mesmo, tipo, ela caracteriza bem a ideia, que é tipo, esse menino aqui, ele tá olhando, de certa forma, um gráfico de efeitos determinísticos, ele consegue perceber qual é o limiar de dose e o que vem após. Ele sabe o que ele vai passar se ele passar daquela dose. Mas, enquanto os efeitos estocásticos, a gente não sabe o que tem dentro do pacote. E a gente também não, e ela também pode acontecer tanto para doses maiores quanto para doses pequenas, embora a chance seja menor, como eu falei, certo? Pois bem, a gente viu que pode ter sim esses efeitos contraditórios, ok? Se a gente utilizar a radiação, já que ela tem essa capacidade de ionizar. Então, a gente vai ter alguns conceitos de radioproteção para você poder receber a menor quantidade de radiação possível. Por exemplo, os 3 fatores principais são de tempo, distância e blindagem. Então, quanto menos tempo, maior a distância e maior a blindagem, menor vai ser a radiação que você vai receber. Então, é por isso, por exemplo, que na sala de raio-x, que vocês fizeram um tipo de exame, ou conhecem alguém que fizeram um tipo de exame, tem aquelas portas grandes, o pessoal sai e fica em outro canto. Tipo, o próprio médico cardiologista, ele não fica lá no momento do exame, porque assim, você vai lá uma vez, sei lá, ao ano, a cada 2 anos. Imagina uma pessoa que está lá todo dia. Ela está sendo exposta a uma quantidade muito maior. Então, o tempo de exposição daquela pessoa é muito maior do que o seu. Então, ela precisa de outros fatores para poder diminuir a dose que ela vai receber. Então, nesse caso, a blindagem vai contar bastante para isso. É muito importante falar que quando a gente está tratando de radiação, principalmente a radiação gama ou radiações eletromagnéticas, elas não são de fato eliminadas, elas são atenuadas, elas vão tender a zero, de certa forma, com a blindagem, com a distância, com o tempo, mas aí elas vão continuar
lá, só que a níveis menores, são concentrações menores, e com isso elas não vão nos causar dano. Porque lembra lá, a gente tem um tipo de radiação que é natural, que ela não nos faz mal, e que o nosso corpo está acostumado a isso. Então, atenuando ela ao nível natural, por assim dizer, tá massa, certo? Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de profissionais ocupacionalmente expostos. E com isso, a gente entra em algumas aplicações. As primeiras que eu vou começar seriam as aplicações médicas. A gente tem o campo de medicina nuclear, que vai utilizar radionuclídeos para fazer exames. Por exemplo, na cintilografia, a gente tem um exame de imagem para analisar a funcionabilidade de um órgão, não necessariamente a sua estrutura. Por exemplo, poucas vezes utilizam um radionuclídeo, ou seja, um núcleo instável, um núcleo radioativo, direto. Geralmente utilizam ele traçado com um fármaco que tenha afinidade com um órgão específico. Por exemplo, um exame de tireoide para verificar malfuncionabilidades. É utilizado o iodo, que tem uma grande afinidade com o órgão, porque ele vai ser absorvido e lá ele vai ser, de certa forma, espalhado pelo órgão. E com isso a gente consegue observar em quais áreas ele foi absorvido bem e quais áreas não tanto. Por exemplo, aqui a gente tem a imagem de um exame cerebral, onde a gente tem as áreas mais quentes, onde mostram uma concentração maior do material radioativo, e as áreas mais frias, uma menor concentração. Indicando, por exemplo, que aquelas áreas ali estão saudáveis, estão conseguindo metabolizar aquele material de forma boa, sabe? Porque ele vai estar emitindo radiação constante, certo? Então, quando aquelas partes começam a falhar de certa forma, elas param de absorver aquele material. E, por fim, por exemplo, a gente tem o comprometimento total daquela região, uma doença de Alzheimer, por exemplo. Então, aquelas áreas vão se mostrar, de fato, mais frias. Esse tipo de exames, eles são pensados para, quando de fato há necessidade, porque, de certa forma, o paciente ele vai estar consumindo material radioativo. Tipo, ele literalmente vai estar consumindo aquilo, vai estar emitindo radiação dentro dele. Mas, entretanto, todavia, aquilo ali, de certa forma, vai poder evitar um mal maior para ele, certo? Então, sempre o benefício é pensado antes do malefício. Geralmente, os materiais escolhidos para esse tipo de exame são materiais radioativos com meia-vida muito curta, certo? O tempo para dele decair é muito rápido, geralmente 8 horas, 6 horas. E após esse tipo de exame, o paciente ele fica numa salinha específica esperando apenas o material ser expelido do corpo, o tempo de meia-vida dele acabar, para ele poder ser liberado. Então, tipo, porque de certa forma, até o suor dele, por exemplo, ele pode ser radioativo e pode contaminar outras pessoas, que não tem necessidade daquilo ali no corpo, certo? Um outro tipo de aplicação na medicina é da radioterapia. A gente vai ter duas modalidades principais, a teleterapia, que seria um tipo de tratamento externo ao corpo, onde você vai ter um feixe de radiação sendo emitida num tumor, por exemplo. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que a pessoa está com a tela em volta da face, e isso é para evitar um tipo de movimento que tire o foco do feixe. Porque ao fazer isso, a radiação, ao invés de atingir o tumor, ela pode vir a atingir uma área saudável. E ao invés de ela destruir uma célula cancerígena, ela pode destruir uma célula que seja saudável e causar outros problemas. Então, é preciso que o paciente fique bem posicionado para evitar qualquer tipo de dano desse. Ok? Existe também a bracterapia, que seria uma terapia mais localizada, por assim dizer. São inseridas pequenas sementes radioativas, blindadas, tá? É um material radioativo que é blindado, num câncer, geralmente é utilizado para cânceres localizados, de cavidade, por exemplo, câncer de próstata ou câncer de colo de útero, é colocado lá para o material ficar emitindo radiação e tratando aquela pequena região em si, certo? Tem também um vídeo, para quem é corajoso, tiver curiosidade, de bracterapia no olho. Eu acho bem agoniante, mas para quem quiser, tá aí, fica aí a dica, que é bem agonizante mesmo. Mas, no geral, essa é a função. É uma fonte blindada, certo? Que é inserido naquele local para ficar emitindo radiação durante um certo período, ok? Shaq perguntou quantas pessoas morreram até descobrirem que era necessário uma tela. Pois bem, de certa forma, o avanço dessa ciência é muito recente, porque, como a gente falou no começo da parte histórica, tanto o raio-x quanto os materiais radioativos mesmo, a radioatividade, ela foi estudada no começo do século XX. Então, a gente está desenvolvendo aqui, tipo, sabe, está no comecinho ainda. Então, muita coisa foi melhorada recentemente mesmo.
sabe, recentemente. Nossa, cada caso que eu já ouvi que eu falo no off depois, mas... É tipo a maniçoba, né? Quantas Oi? pessoas morreram até descobrir que foram 7 dias? Soba, quantas pessoas morreram até descobrir que eram 7 dias para cozinhar? Pois bem, como algumas pessoas ficam ocupacionalmente expostas a esse tipo de radiação, certo? É imprescindível, por exemplo, a área de dosimetria, principalmente a dosimetria pessoal. Porque, assim, como a gente falou, você está bastante tempo exposto àquele tipo de radiação, pode vir a trazer danos para você. Então, é importante calcular aquela dose, mensurá-la, para evitar algum tipo de efeito contrário, por assim dizer. Então, para isso, a gente vai utilizar de dois tipos de dosímetro, por assim dizer. Dosímetros, como eu falei ao longo da palestra, são materiais aqui utilizados, são, de certa forma, para segurança mesmo. Eles não vão te proteger da radiação, eles só vão realmente contar, de fato. Nós temos o dosímetro passivo, que ele vai, de certa forma, absorver aquela radiação durante um certo período de tempo, e no final ela vai ser analisada e vai dar a dose específica, como é o caso do dosímetro termoluminescente, que é um materialzinho que ele interage fácil com a radiação, por assim dizer, e, por exemplo, ele tem estados de energia metaestáveis, seriam estados intermediários. Então, quando a radiação interage com os elétrons deles, elétrons de valência, ele vai saltar, e ao invés de chegar de fato na camada de condução, ele vai ficar preso naquele estado metaestável, que é o que a gente vai chamar de armadilha. E aí, depois, quando ele vai ser tratado ele passa por um tratamento térmico, ele vai liberar aquele elétron, e a energia que aquele elétron vai soltar ao ser liberado, pode ser depois contabilizada para calcular a dose. Então, é basicamente assim que acontece esse cálculo com um material termoluminescente. Inclusive, eu cheguei a trabalhar um pouco disso lá no museu, nessa parte de dosimetria, com dosímetros tanto termoluminescentes quanto opticamente estimulados. Foi bem interessante. Temos também dosímetros ativos, que eles já dizem a dose na hora. Tipo, como dosímetros eletrônicos, no geral, eles vão dizer para você a dose que está recebendo de maneira instantânea, por assim dizer. Os dois são importantes, mas cada um tem um tipo de aplicação específica. Também temos a dosimetria ambiental para controlar o tipo de radiação que está presente no ambiente, assim, por assim dizer. Tanto para estudar a radiação de fundo natural, a produzida pelo Sol, relâmpagos, a radiação cósmica em si que chega para a gente, que é importante conhecê-la bem, quanto para também monitorar a fonte de radiação artificial. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro, tem a usina de Angra, certo? E eles têm um constante monitoramento do ambiente em volta, para evitar qualquer tipo de coisa, para saber se a radiação está afetando tanto a vida vegetal quanto a vida animal, para evitar, enfim, um aumento inesperado, por assim dizer. Então é muito importante ter esse acompanhamento da radiação presente no ambiente. Um caso também que é muito importante é a dosimetria do gás radônio, aquele que eu falei para vocês mais cedo, que ele é muito presente no solo e na atmosfera. Então, por ele ser um gás radioativo, a concentração dele não pode ser muito grande, por assim dizer, sabe? Então, é bom, tipo, evitar e poder calcular para saber como é que está indo enfim, esse tipo de radiação emitida. Temos uma aplicação industrial na coloração de gemas, certo? Onde a gente consegue acelerar um processo que já é natural de coloração daquele cristal, certo? Isso é devido a falhas na estrutura dele, certas impurezas presentes durante a formação daquele cristal, que aí, quando ele interage com a radiação, ele vai criar centros de cores, certo? Pelo menos essa teoria mais aceita atualmente. E ao criar esses centros de cores, ele vai ganhando essa coloração específica. Com isso, a gente não consegue alterar a coloração específica de um material. Por exemplo, eu não poderia pegar esse topázio, você percebe que pré-irradiação ele tinha uma cor mais clara, por assim dizer, parecendo com quartzo branco, e aí depois ele fica com um tom bem azulado. Eu não poderia pegar esse tom azulado e transformar ele num vermelho, só porque eu quero. Mas sim, esse processo de radiação vai apenas acelerar aquele envelhecimento natural daquela gema, certo? Isso geralmente é feito com uma fonte de cobalto 60, aquele que eu falei para vocês mais cedo, que é um tipo que foi criado artificialmente, por assim dizer. E é importante ressaltar que esse material, ele não vai estar radioativo, certo? Vocês vão poder consumir depois, comprar um tipo desses em colares, em pulseiras e afins, e ele não vai oferecer nenhum risco a você, porque afinal ele foi irradiado, e como a gente já viu, coisas que são irradiadas não carregam a radiação consigo, certo?
Uma outra aplicação seria a datação por termoluminescência. Aí eu abreviei o termoluminescência por TL, só para ficar mais fácil de escrever, mas é aquele mesmo processo que eu expliquei um pouco mais cedo, a questão do dosímetro. Então agora a gente vai ter, por exemplo, um material que desde a sua formação está recebendo radiação e está acumulando. Ele está meio que juntando aquilo, ele está contando, certo? E aí, quando, por exemplo, uma civilização antiga foi, sei lá, quis construir um vaso de cerâmica ou uma arma, uma lança de seixo, por exemplo, que são materiais termoluminescentes, eles passaram primeiramente passaram pelo fogo, por um processo térmico, por assim dizer, e toda a radiação presente naquele material foi perdida. Ela meio que ela foi limpa, por assim dizer. E aí aquele material passou a contar a partir daquele momento de criação daquele objeto para aquela cultura. Então hoje a gente consegue, por exemplo, através de achados arqueológicos, pegar aquele material e analisar a dose que ele recebeu e traçar de volta para aquela cultura que produziu. Porque ele passou pelo tratamento térmico, certo? E com isso a gente consegue verificar a idade dele. Eu citei a datação por termoluminescência, ao invés de citar o carbono 14, porque eu acho que o carbono 14 a maioria das pessoas conhece, de fato, tipo, é mais popular, por assim dizer. Enquanto a termoluminescência tem um alcance muito maior e não é tão conhecido. A dela vai de 10 a 1 milhão de anos, então é um alcance bastante, tem várias aplicações, tanto na arqueologia quanto na paleontologia. É show de bola. Uma aplicação também é na questão da irradiação de alimentos, onde a gente consegue diminuir a carga microbiana do alimento e também aumentar a sua longevidade. Isso sem comprometer a carga nutricional dela, ter alteração de cor, cheiro ou sabor. Isso, de fato, é imprescindível. Então, a gente consegue tornar ele, de fato, tipo, ter um tempo de vida maior mesmo. Por exemplo, faz de conta que você tem uma plantação de milho e você quer exportar ele para o Japão. A viagem de navio para o Japão demora cerca de 3 meses e seu milho tem validade de 1 mês. Então, para você enviar até lá, seria importante você ter um processo que vai fazer aquele seu alimento, tipo, não perecer, por assim dizer, ele continuar com uma certa vida útil até chegar lá. Então, esse tipo de processo ele vai ajudar isso. Como ele ocorre? Aqui embaixo, na esquerda, a gente tem um modelo, né, da indústria que realiza esse processo. O material, o alimento, ele já entra embalado para evitar um contato externo e ele possa se contaminar com algum tipo de bactéria, enfim, vírus e afins. E aí ele vai entrando na sala onde tem um irradiador de cobalto 60 também, nesse caso. E aí, esse cobalto 60 vai emitir radiação gama, essa radiação gama vai penetrar aquela embalagem, e aí vai irradiar o alimento, e ele vai sair já pronto para entrega. O alimento ele não vai ter radiação em si, porque, mais uma vez, foi um processo de irradiação e não de contaminação. E vai ser um processo bastante benéfico para a gente. Quando o alimento ele passa totalmente por um processo de irradiação, ele tem que conter esse símbolo aqui nele, que seria a radura, que mostra para o consumidor que aquele alimento passou por tal processo. Quando não, ele precisa conter na lista de ingredientes que ele foi irradiado, mesmo que não completamente, mas dizer quais ingredientes foi irradiado de fato. Um caso curioso tem a questão dos alhos que vêm da China, geralmente, eles passam por processo de irradiação, mas também tem um caso que é o do whisky. Hoje em dia, visto que o whisky está mais barato, por assim dizer, mas porque ele não está envelhecendo mais naturalmente. Ele está envelhecendo agora também. Assim, algumas empresas estão utilizando o processo de radiação de alimentos, porque aí você consegue acelerar aquele processo de envelhecimento dele, certo? Pois é. Aí ele fica mais barato, porque você não precisa mais esperar anos e anos para ele poder, tipo, tá naquele ponto que você quer, sabe? É bem curioso. Ó, a Alexa está fazendo um comentário muito bacana, que tem um monitoramento em Angra, parece que ela trabalha em Angra, não, ela tem amigos que trabalham lá. E é muito rigoroso. E é muito importante a gente dizer que é rigoroso. Quando a gente trata de radiação, ela pode ser muito benéfica para a gente, mas é preciso ter uma mão de obra altamente capacitada. É preciso você investir de fato, porque pode ser muito benéfico para a gente. A gente viu diversas aplicações até agora. Sim, compreendi. Então, assim, tem muitas aplicações, tipo, que podem ser benéficas para a gente, mas precisa também ter bastante segurança. Agora, falando de fato de geração de energia, aqui eu trouxe uma usina de água pressurizada, que é, por exemplo, aqui tem em Angra. Vale ressaltar que é uma coisa muito importante, que a energia nuclear, a energia elétrica que vem das usinas nucleares, ela é uma energia limpa, ela não vai produzir CO2 ou gás metano.
Então, com isso, ela pode ser, ela na verdade é imprescindível para esse momento de alterações climáticas que a gente está vivendo. Ela é uma ótima alternativa para essas mudanças tão catastróficas que podem vir a acontecer. Comparado à solar e à eólica, ela vai conseguir produzir bastante em um curto período de tempo e um pequeno espaço também. Então, por exemplo, a gente vai utilizar um material chamado urânio, certo? Tanto o urânio 238 quanto o urânio 235, esses dois são isótopos. Para quem não conhece o termo isótopo, são como se fossem irmãos, só que um é mais gordinho que o outro, basicamente, assim, é o mesmo elemento, só que um é mais pesado. O urânio 235 ele é mais difícil do que o 238, mas ele é mais raro de se encontrar na Terra. É mais comum a gente ter urânio, então, o urânio 238. Então, por exemplo, quando a gente escuta falar de enriquecimento de urânio no telejornal e tal, e fala que isso é um perigo para a bomba atômica e tudo mais, é porque esse urânio 235, ele tá sendo, a concentração dele está sendo aumentada, e isso pode gerar uma chance para bombas nucleares. Lembra que eu falei mais, tipo, lá no comecinho, que a mesma tecnologia para bombas atômicas, bombas nucleares, é o mesmo princípio para geração de energia? Então, os dois utilizam um processo chamado fissão nuclear, que é basicamente eu pegar um núcleo de urânio e bombardear ele com nêutrons. E vai funcionar tipo um jogo de bola de gude. Vou bombardear com nêutron, ele vai se dividir, vai se quebrar em núcleos menores, vai liberar bastante energia térmica e liberar também mais 3 nêutrons. Numa bomba atômica, por exemplo, a gente tem uma reação em cadeia instável, descontrolada, porque ela vai continuar reagindo e vai causar toda aquela explosão. Numa usina já não acontece bem assim. Ela tem uma reação em cadeia controlada. A gente vai ter barras de controle para absorver os nêutrons, para que não fique desencadeado, por assim dizer. Mas bem, como isso aqui funciona? A gente vai ter o reator, certo? Que vai possuir as pastilhas do urânio. Vale lembrar que são pastilhas muito pequenas, elas têm cerca de 1 centímetro de diâmetro. E apenas 2 pastilhinhas dessas são capazes de gerar energia para uma casa comum, sei lá, 4 pessoas, segundo o site das indústrias nucleares do Brasil. 2 pastilhinhas dessas conseguem gerar energia suficiente para manter uma casa durante 3 meses de 4 pessoas. Então, ela é bem energética, por assim dizer. Então, o material radioativo vai ficar aqui. Aqui a gente vai chamar de ciclo 1, vai haver uma passagem de água, certo? Essa água vai estar sobre uma alta pressão, para ela conseguir aquecer até 320 graus Celsius, ao invés de evaporar. E aqui ela não vai ter contato direto, mas ela vai fazer uma troca de calor com a água vinda do segundo ciclo, que vai evaporar. E com isso ela vai girar uma turbina, e isso vai converter aquela energia mecânica em energia elétrica, que vai chegar até as nossas casas. O vapor vai voltar para cá e vai ser condensado por uma água de origem natural, tipo rios, lagos, mares, e depois aquela água do segundo ciclo volta para o sistema reabastecendo. É importante dizer que o material radioativo que está aqui, ele não tem contato direto nenhum com a água de origem natural, ele não vai contaminar. A usina ela é pensada até de maneira redundante para evitar qualquer tipo de acidente. As medidas são muito rigorosas mesmo. O máximo que pode vir a acontecer aqui seria a água voltar mais quente para o ambiente. Isso a gente sabe, pode ter efeitos ruins para o meio ambiente, de fato. Mas, assim, por exemplo, saiu uma notícia que numa usina do Japão, aquela água mais quente que saía criava um ambiente para peixes tropicais, que não, tipo, durante o inverno, eles ficavam por aquela região. Então, assim, houve um impacto ambiental, mas precisa ser estudado ainda, tipo, o quão negativo aquele impacto pode ter sido, sabe? Uma outra coisa que falam bastante é a questão ao lixo nuclear produzido. E, de fato, é produzido no lixo nuclear após a geração de energia, certo? Mas aí, este tratamento daquele lixo, e fora que não é tanto quanto se imagina, porque as pastilhas são muito pequenas. Então, elas produzem bastante até. Então, não é tanto lixo produzido, e existem tratamentos. Inclusive, saiu uma pesquisa bem recente no IPEM, que um pesquisador está estudando o uso de casca de café e de arroz para tratamento do material radioativo, do dejeto radioativo, que é uma coisa bem barata e está tendo resultados promissores. Está em pesquisa ainda, mas bem bacana. Qualquer coisa eu posso linkar depois para quem quiser essa matéria para dar uma olhada. Pois bem,
Surgiu uma pergunta aqui. Você sabe responder para a gente quanto tempo um alimento dura depois de irradiado? É relativo, é bastante relativo. Mas é porque assim, a dose não vai ser a mesma para cada tipo de alimento. A gente, assim, a gente calcula a dose pensando tanto na perda nutricional do alimento, na alteração e tudo mais. Então, vai ter uma dose pré-estabelecida para cada tipo, para leguminosas, para vegetais, para carne. Geralmente a gente não irradia carne no geral, porque geralmente fica uma coisa meio remosa, mas acontece. No museu mesmo que eu trabalhei, tinha um pedaço de frango que era mais velho do que eu. Ele tipo, tinha sido irradiado em 2000 e ele ainda estava intacto. Ele foi embalado a vácuo para não ter contato externo, que isso também é muito importante. É tipo, se não tiver contato externo, por assim dizer, ele tem menos chance de se contaminar com micro-organismos e afins e apodrecer. Então, quando ele é embalado a vácuo, dura mais tempo. Tem um caso lá que a gente irradiou morangos e tipo, fez um controle e um irradiado. E após 15 dias, ele continuou, tipo, fora da geladeira, ele continuou, tipo, com uma vida legal, sabe? Tipo, ele continuou bom para o consumo. Surgiu outra pergunta. A Luciane pergunta o que é esse lixo radioativo exatamente? Por que as pastilhas deixam de ser utilizadas nas usinas? Bem, vê só. Depois que a pastilha ela é utilizada de fato, a gente consegue até reutilizar ela, mas chega uma hora que, como você pode ver aqui, cadê? Tem um processo de fissão, certo? A gente vai utilizar o urânio 235. Então a gente vai bombardear o urânio 235 com nêutrons. Mas aí depois ele deixa de ser urânio 235. Ele vai se tornar elementos menores, certo? Então aquilo ali vai deixar de ser um material que a gente precisa para produzir a energia. Então, com o tempo, a gente não tem mais a mesma funcionalidade daquela pequena pastilha, porque o elemento já não vai ser mais o mesmo, por exemplo. Então, por exemplo, o que a gente vai utilizar é o urânio 235 justamente porque ele é mais físsil. Mas o 238 sozinho, por exemplo, ele não é capaz de gerar tanta energia. Então, é só um exemplo que se o material não for mais físsil presente lá, a gente não vai conseguir produzir, basicamente. Aí esse dejeto radioativo é basicamente isso. Essa pastilha só que sem aplicação. Mais alguma pergunta? Todas sanadas. Ok. Pois bem, gente. E agora eu vou chegar num tópico muito interessante, que uma aplicação ainda, isso entra em aplicações, que seria uma aplicação mais recente e que é uma aplicação em astrofísica, mas que é uma coisa bem nova mesmo, que é um tema de fronteira da física nuclear. Bem recentemente, se eu não me equivoco, em 1985, foi descoberta um novo tipo de núcleo, que ele tinha apenas 11 nucleões, 11 partículas nele, 3 nêutrons e 8... Desculpa, 3 prótons e 8 nêutrons. Era um núcleo de lítio, que ele tinha o mesmo raio de um chumbo 208. Então, ele, mesmo sendo tão pequeno, e com tão poucas partículas, ele tinha o mesmo tamanho, por assim dizer, de um chumbo 208. O que era muito estranho. Foi muito estranho na época isso ter sido descoberto. Isso traz alguns fenômenos bem curiosos, como, por exemplo, o ralo nuclear, onde a gente não vai ter mais toda a matéria do núcleo condensada naquele núcleo, naquele centro meio esférico, por assim dizer. A gente vai ter, por exemplo, partículas que ficam numa zona de probabilidade em volta, que seria essa zona azul aqui, podendo estar em qualquer parte daquela região, e não necessariamente naquela parte mais condensada do núcleo. Isso é muito curioso, porque isso quebra aquela noção que a gente tinha antes de núcleo. Uma outra coisa bastante curiosa é que ele tinha um comportamento borromeano, igual ao sistema borromeano, que só há ligação na presença de 3 corpos. Ou seja, só há lítio 11 na presença daquele centro, que a gente chama de caroço, e desses 2 nêutrons em volta. Não há ligação lítio 10, tipo esse centro de lítio 9 com mais um nêutron, ou ligação de 2 nêutrons. Então, eles vão funcionar como esse sistema que precisam dos 3 para poder coexistir. Se alguém assistiu Dark aqui, esse sistema aparece um pouquinho lá na série. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aparece lá na série. Então, basicamente essa ideia, precisa dos 3 corpos para poder existir. Como, por exemplo, aqui, só vai haver ligação do círculo vermelho com o círculo verde se houver o círculo azul. Então, vai precisar da existência dos 3 para ele poder existir.
E com isso, a gente tem esse fenômeno diferente do ralo nuclear, o núcleo não vai ser mais daquele jeito, como a gente imagina. Os números mágicos que eu falei para vocês, eles vão também desaparecer, tipo, da forma que a gente conhece. Hoje em dia, a pesquisa por novos números mágicos para esses tipos de núcleos, que a gente chama agora de núcleos exóticos. Há até um pretendente muito bom até, que é o 34, que foi uma pesquisa recente que saiu no Japão. Eu também posso linkar aqui, se alguém tiver interesse. Para os números mágicos, o comportamento deles é totalmente diferente. E ainda assim, uma outra verdade da física nuclear teórica, que era bem assim, bem clara, assim, que todos os outros núcleos eles iriam seguir, no caso para núcleos estáveis, era que o raio nuclear ele era simplesmente proporcional ao número de partículas, ou seja, ao número de massa elevado a 1/3. Isso porque a densidade de um núcleo ela é constante para os núcleos estáveis. Então, ele basicamente, o tamanho deles seria dado pela quantidade de partículas presente. E agora não é mais assim. O tamanho do lítio-11 é proporcional ao tamanho do chumbo 208, mesmo ele tendo pouquíssimas partículas. Então, essas verdades dos núcleos estáveis que a gente tanto conhecia, elas caem por terra. Por isso a gente chama de núcleos exóticos. E isso tem muita aplicação em astrofísica, porque, assim, esses tipos de núcleos não existem naturalmente aqui na Terra. Mas, porque as condições aqui não são favoráveis para isso, mas eles podem existir dentro de estrelas, pelo universo, e tem grande chance deles terem tido um papel importante lá na nucleossíntese, que foi a formação de núcleos no começo do universo, um pouco após o Big Bang. Então, assim, agora eles não têm condições para existir aqui, mas lá eles podem ter tido, sim. E isso pode fazer a gente voltar um pouco mais atrás e compreender como aquela situação ocorreu de fato. Isso é um avanço muito legal para a física. Como eu falei, esse tipo de núcleo ele é produzido, certo? Ele é algo artificial que a gente faz aqui na Terra, no caso. Mas, assim, ele não é algo necessariamente, tipo, externo, que só é estudado fora, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, como a gente geralmente pensa. Ele é fronteira, mas ele também é estudado aqui no Brasil. Como, por exemplo, a doutora Alinka Lepin, ela é especialista nessa área, ela é professora da USP e ela foi responsável por instalar um sistema chamado RIBRAS aqui no Brasil, no caso lá na USP, se eu não me engano, dentro do Peletron. E ele consegue produzir esses núcleos exóticos, esses feixes de núcleos exóticos a baixas energias. E, enfim, eles conseguem estudar lá, fazer vários experimentos, que é um tema tão novo, tão recente assim, e é feito aqui no Brasil. Eu acho muito legal ressaltar isso, porque é muito importante que a gente valorize a ciência brasileira também, e mostre as pessoas que estão fazendo história aqui, de certa forma. Para quem tem mais interesse sobre núcleos exóticos, eu recomendo o vídeo que a doutora Alinka Lepini fez para o canal do Meninas do Rádio. Ela explica toda. É uma palestra só sobre núcleos exóticos, ela explica bem direitinho, é muito massa. Enfim, recomendo bastante. Pois bem, gente, aqui é a bibliografia que eu utilizei para realizar os slides, certo? E é isso, eu agradeço pela atenção. Eu queria agradecer ao IFRJ por ter me permitido e ter me convidado para fazer essa palestra. Eu queria agradecer bastante a Gabriela por ter me ajudado bastante. E a minha orientadora Viviane Morcelli, que tanto suporte, tanto apoio no geral, me ensinou bastante sobre física nuclear até hoje. Enfim, todo mundo que me ajudou a praticar para a palestra também até aqui, eu agradeço demais pela atenção, pela paciência, vocês são incríveis. Embaixo tem meu e-mail para contato, se tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, alguma crítica, algum comentário. E embaixo tem o Instagram de Meninas do Rádio, eu peço também que vocês sigam, se tiverem interesse. E é isso, alguma dúvida? Ceci, você foi incrível, incrível. Ó céus. Eu tô apaixonada. Que delícia ouvir você falar. É muito bom ouvir gente que com tanta vontade, com propriedade também para falar. É muito gostoso ouvir. Eu agradeço muito pela presença de vocês, gente. De verdade, vocês são muito show de bola, sério, eu agradeço. Sério, se tiver alguma pergunta, alguma coisa dentro do meu conhecimento, tá? Qualquer coisa também, se quiser perguntar depois, não quiser perguntar aqui, meu e-mail tá lá também. Então, é isso. Eu já anotei aqui, com certeza. Inclusive, núcleos exóticos é um tema muito bacana, que eu vou começar a fazer pesquisa agora.
Não sei muito bem o que esperar, mas espero que, sei lá, Já consiga temos o descobrir. próximo tema para palestra. Próximo tema para Pessoal, palestra, segue espero me muito aprofundar também, mais sobre no futuro, sabe? vamos marcar Enfim, uma pessoal, palestra falando agradeço. sobre Dark. Sobre o Pessoal, que? Sobre segue Dark muito. também. Sim. Fala Gente, sobre o lembrando que aquele nuclear, tem que sistema ver lá, tudo, né? borromeando dos núcleos exóticos, não tem nada a ver com Dark. É só porque eu citei, porque eu achei parecida, assim, a galera curte, geralmente. Enfim, no geral, com essa palestra, eu só quis mais mostrar que, tipo, a radiação, ela não necessariamente é ruim pra gente, ela não necessariamente é negativa. Ela tem muitas aplicações benéficas, a gente não precisa ter tanto esse estigma, sabe? Tipo, a minha avó, ela nem chegou a terminar um ensino fundamental, mas quando eu entrei no museu, ela tinha certeza que eu ia voltar com radiação pra casa e que isso de alguma forma ia me fazer mal. Então, desde que eu comecei nessa área, eu meio que me sinto na obrigação de poder dizer para as pessoas que, tipo, não necessariamente faz mal. É algo benéfico pra gente. Na verdade, é algo natural. Sabe, sei lá, sal de cozinha pode fazer mal pra gente, a gente consumir de forma errada. Então é muito relativo mesmo. Claro que tiveram muitas aplicações horríveis. Inclusive, tem uma coisa muito legal, tem um filmezinho bem pequenininho da Disney sobre radiação, que é Meu Amigo Átomo. Ou é Meu Amigo Núcleo, ou alguma coisa assim. É muito legal, sério. Mostra as coisas bem direitinho, explica direitinho sobre radiação. É sério, muito massa. Anotado. Quem tiver interesse também, mostra pra crianças, é show de bola. Ok. Gente, valeu, tá? De verdade. O pessoal tá aqui parabenizando você. Arrasou, Pois é, de palestra fato. excelente. Muito sucesso em suas pesquisas. Agradeço. Ciência com comentário, isso é algo natural, entre aspas. E aí a gente compreendeu o uso que se faz de controle sobre esse natural e combater os maus usos, como os bélicos. Pois é, justamente. Tipo, teve um cara que ele era físico logo, tipo, nos anos 20, ele meio que estava incentivando o governo estadunidense a fazer bombas de hidrogênio, que é um pouquinho pior do que a bomba atômica que a gente conhece normalmente. Eu não me recordo o nome dele agora, mas eu realmente tenho muita raivinha dele, porque tipo, esse incentivo para meio com uma falsa ideia de paz, tipo, nossa, se a gente tivesse aqui, eles não vão ousar atacar a gente. É falacioso. É falacioso, porque você não compra paz com a guerra, você não compra paz com a ameaça. Então, eu não apoio esse tipo de discurso de, tipo, todo mundo tem que ter arma nuclear para poder se defender. Não. Eu acho que ninguém tem que ter esse tipo de arma nuclear. A gente pode utilizar de forma muito massa, pô. Por exemplo, para o futuro, tem pesquisas com fusão nuclear para gerar energia. Então, tipo, ok, a de fissão gera lixo radioativo. Tem forma de tratar? Tem. Tá em pesquisa, mas cada dia avança. Mas existe uma outra forma que não gera nenhum tipo de lixo radioativo, que é a difusão, e gera mais energia ainda. Mas ainda está em pesquisa, está no começo. Tipo, a fusão nuclear acontece bastante em estrelas. É o processo que ocorre dentro das estrelas, na verdade. Então, assim, a gente está tentando meio que imitar isso na Terra, mas é difícil. É muito difícil. As condições não são as mesmas. E, assim, existem pesquisas na França, se eu não me engano, grandes centros de pesquisas para poder entender isso, para poder construir isso, mas é coisa para o futuro. É por isso que eu falo que a fissão nuclear, para agora, ela é muito importante. Porque ela não vai emitir CO2, ela não vai, tipo, danificar o meio ambiente de maneira, tipo, prejudicial mesmo, ela não vai trazer esse dano grande como a galera imagina. E, tipo, ela pode ser muito benéfica, ela pode ser a medida perfeita para a gente poder combater as mudanças climáticas que estão iminentes. Então, assim, não foi o Pera, eu acho que foi o Teller. Eu não me recordo, mas foi ele o pai, não foi o pai da bomba de hidrogênio? Creio que sim. É o Edward Teller, de fato, foi ele. Foi ele sim. Ele ficou incentivando o governo para poder fazer a bomba de hidrogênio. Eu li o livro do Carl Sagan, o Mundo Assombrado pelos Demônios. Pronto, ele fala sobre isso. Carl Sagan critica bastante ele. Tem também um outro livro muito legal de física nuclear, que é O Fogo dos Deuses, que fala sobre esse combate político, essa questão da bomba e tudo mais. É show de bola. Show de bola mesmo. Mas, assim, eu tenho uma raivinha desse Edward Teller, porque ele ficava incitando a guerra, de certa forma. Não vale a pena. Pois bem, gente, vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa ainda?
acho que o pessoal já Ok. fez todas as considerações. Cecília, mais uma vez, obrigada. Você foi incrível. Eu Ótimo, espero que vocês tenham gostado de verdade. muito agregador. Ótimo te ouvir. E parabéns pela sua pesquisa, pela sua trajetória até aqui. Ok, agradeço. Agradeço mesmo. Obrigada a todos, todas, todos por comparecerem. Obrigada, Cécio, mais uma vez. É isso, foi um prazer. Tchau, tchau, Larissa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.